E aí, compramos as passagens para o Mundial 2023 ou é um pouquinho precipitado? Tamo iludido ou não tamo? É, né? Baita jogo do Grêmio. Estive na arena lá, ao vivo e a cores, prestigiando a estreia, a reestreia de Roger Machado à frente do tricolor. Roger está de volta, né, à sua casa, ao seu lar, doce lar. E foi uma reestreia de luxo, né? 4-0, um acachapante 4-0, um sonoro 4-0, uma goleada diante do São Luís de Ijuí, que é um dos times mais fortes desse gauchão. A gente pode até, por um lado, a nossa tendência seja menosprezar o adversário, né? E no gauchão, tirando o Grenal e eventualmente, sei lá, um time ou outro que despontam ali em algum ano, a gente faz sempre isso e com razão até, né? Porque não são grandes adversários. Mas o Grêmio estava mostrando atuações horrorosas contra adversários, inclusive piores que o São Luís de Ijuí. O São Luís havia tomado em todos os jogos somados 4 gols. Só hoje ele toma 4 do Grêmio, é um time que tem uma defesa muito sólida e o Grêmio conseguiu fazer 4-0. Teve um momento da partida que estava 1-0 ainda, ou 2, que eu cheguei a pensar assim, cara, isso aqui tá me lembrando o Grêmio do 5-0 do Grenal, né, que era o Roger no comando, no sentido de que o Grêmio estava ganhando e fazendo 2-0 e 3-0 e não sei o que, e continuava atacando. E foi isso que eu vi hoje. O Grêmio não parou de atacar o São Luís em nenhum minuto. E mesmo quando ampliou o placar e abriu larga vantagem, seguiu buscando o gol. E isso para mim já é um dedo de Roger Machado que a gente viu, inclusive naquele Grenal do 5-0. Aquele Grenal que eu sempre digo que foi barato para o Inter, baratíssimo, né? O Douglas perde um pênalti e no finalzinho do jogo eu lembro que o árbitro ele omite acréscimos e o Grêmio estava em cima. Eu lembro que o juiz apita e minha primeira reação quando o juiz apita é ficar brabo. Não é, aê, ganhamos 5-0 e tal. Minha primeira reação é xingar o juiz, porque ele acaba, acho que aos 45 cravado, ou ele dá um acréscimo e acaba antes, não, tem uma coisa assim, que eu tava vendo o sexto gol nascer, né? Porque o Grêmio tá ganhando de 5-0 e tá em cima do Inter, né? E o Inter tonto, né? O Inter nas cordas, então a chance de um sexto gol era muito plausível ali, e hoje foi parecido, guardadas as proporções, né, do jogo, que não era um Grenal, guardadas também as devidas proporções do time do Grêmio, que não era aquele de 2015, acho que, né, aquele tinha peças melhores, mas a postura era muito semelhante. E aí eu confesso para vocês que ainda bem que teve o jogo do Frederiquense, lá da União Frederiquense, no meio da semana. Porque se não tivesse aquele jogo, eu ia fazer aqui uma análise totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Não que a que eu vou fazer agora seja certa. Mas assim, eu que não sou um grande entendedor de táticas e movimentações e triangulações e quadrante e último terço e 4-1, 4-1 e não sei o que, não é muito a minha área. Claro que eu entendo o básico, né? Eu consumo muito futebol, eu tenho familiaridade com algumas questões básicas sobre isso, mas não é a minha área, assim. E dentro desse meu entendimento, cara, é impossível ver alguma mudança tão importante num time com um treino apenas, né, no primeiro jogo ali, depois de um treino, de um dia de trabalho do Roger. A minha concepção era essa. E a análise que eu faria, né, equivocada, é que assim, ó, eu ia cravar aqui nesse vídeo, eu ia ter certeza absoluta. Gente, os jogadores do Grêmio estavam fazendo corpo mole para derrubar o Mancini. Eu não ia ter dúvidas disso. Depois de tudo que a gente estava vendo, e aqui vou até me ater a esse ano, a 2022 já, esquece ano passado, que caíram e até acho que tentaram escapar, mas deu tudo errado, incompetências, etc. Só focando em 2022. Tudo que a gente viu esse ano do futebol apresentado e os 90 minutos de hoje, eu ia ter certeza absoluta, gente, esse elenco estava tentando derrubar o Mancini, era corpo mole.
às vezes até um pouco inconsciente, não necessariamente deliberado ou 100% deliberado. Às vezes o cara entra em campo meio de saco cheio porque não está confiando no trabalho, sabe? Não é necessariamente assim, vou jogar mal para derrubar o Mancini, mas às vezes é, sabe, aquela coisa assim de tipo, mas o jogo em Frederico Westphalen já tinha caído o Mancini. E foi pavoroso, como vinha sendo nos outros, até pior, né? Porque os outros não tinha desempenho, mas tinha resultado. Naquele nem resultado teve, então foi pavoroso. O último jogo sem Roger foi pavoroso. E aí, o que significa isso? Significa que não era, pelo menos, uma força deliberada dos atletas para derrubar o Mancini. Era uma bagunça mesmo. Talvez uma bagunça tão amadora que o Roger conseguiu acertar algumas coisas em um dia de treinamento, cara. E aquilo que eu falo há tempos do Grêmio, tanto no âmbito diretivo, né, na direção, quanto nas comissões técnicas que passaram pelo clube, o Grêmio é um show de obviedades ignoradas, né? E eu já falei num vídeo específico sobre isso, eu fui remontando desde os tempos do Renato, aquela coisa do André, do atacante André, ficar 1 ano e meio no ataque do Grêmio, né? E a gente vendo, cara, não dá, ele tá se arrastando. O Grêmio vai colecionando obviedades que óbvio que vão dar errado, óbvio que isso aqui não vai dar certo. E o Grêmio, a direção faz, o treinador faz, todo mundo repete erros, e enfim, né? O Mancini também, eu já falei disso em outros momentos também, o Mancini também estava nesse emaranhado de obviedades que não davam certo e que o Roger parece que chegou e fez assim, ó, tirou com a mão, assim, sabe? O meio de campo, a gente fala há quanto tempo, eu falo aqui há quanto tempo o Grêmio joga sem meio de campo. O Grêmio joga sem meio de campo, é ligação direta, é um buraco no meio, é não sei o quê. Aí todo mundo fala, não dá pra jogar com Thiago Santos e Lucas Silva juntos. O que o Roger faz? Tira os dois, eu nem sei se precisava tirar os dois, de repente, se ele jogasse com o Lucas Silva na função do Vila Sante, até daria certo. Mas ele está testando ainda, ele está entendendo ainda, ele está conhecendo o grupo ainda. E o que ele faz? Ele tira os dois e bota guri para correr, bota só o Vila Sante ali na frente e mais na frente da zaga, né? E mais uns guris rápidos em movimentação. Eu repito, não sou um grande entendedor de táticas e movimentações e tal, mas a movimentação do Grêmio hoje, olha, eu confesso que eu fiquei positivamente impressionado, porque eu não esperava ver hoje. Óbvio que eu esperava ver alguma coisinha já do Roger. Isso aqui que eles estão fazendo é do Roger. Isso aqui que eles não estão fazendo mais é papinho do Roger. Mas, cara, a movimentação do Grêmio, eu falava nos outros jogos, né, cara, o Grêmio não, e não necessariamente o jogador que está com a bola no pé, principalmente os outros, né? Sem a bola e com a bola, a movimentação do Grêmio era amadora, cara. Sabe? Ninguém se deslocava para receber, não tinha triangulação, não tinha nada. Na parte defensiva também, muitas vezes parecia que o Grêmio estava assistindo o adversário. Hoje, por isso que eu digo que a impressão que dava é que eles estavam fazendo corpo mole para derrubar o Mancini. Porque hoje, cara, parecia outro time. E sim, eu acho que o Roger já começa acertando nos testes que ele faz na escalação, como eu falei agora. Ele já mudou algumas coisas ali que, né, surtiram efeito, deram uma resposta positiva. Mas também ele não fez nenhuma revolução na escalação, ele não mudou os 10 jogadores de linha, os 11 na verdade, né, porque o goleiro ele talvez tenha mudado já, vamos ver se vai ser o Breno, mas ele não mudou os 10 de linha. Ele mudou um que outro ali que realmente já faz uma diferença, mas, cara, às vezes tu vê os mesmos jogadores que antes estavam batendo cabeça, daqui a pouco correndo para receber e devolvendo, e tocando para trás e com rapidez e fluindo. E eu fiquei um pouco espantado, eu tenho até medo de, sei lá, cara, de ter sido como é que se diz, um dia ruim do São Luís, alguma coisa aconteceu que a gente não sabe, o grupo brigou, porque assim, eu fiquei espantado com a diferença do que eu vi hoje para os outros dias. E eu diria antes do jogo, se alguém me falasse assim, cara, vai ser 4-0, o Grêmio vai fazer 4 gols num time que tomou só 4 o campeonato inteiro, que tava, se eu não me engano, tava no G4, não sei se ainda tá, né, mas o São Luís tava ali entre os times que estavam classificados para a semifinal, um time difícil, então,
O Grêmio vai tocar 4-0 ao natural, perdendo mais chance, não vai ser ameaçado em nenhum momento. Tu vai ver uma movimentação diferenciada, o Grêmio mais leve, o Grêmio mais solto, o Grêmio... Eu vou dizer, não, cara, não viaja, não dá nem pra exigir isso do Roger no primeiro jogo. Se me dissessem antes do jogo que isso ia acontecer, eu ia discordar, eu ia apostar $100 aqui, ó, não vai acontecer. Eu apostaria, e olha que eu confiei e elogiei a vinda do Roger. Eu confio que ele possa nos tirar dessa. Mas no primeiro jogo, cara, eu fiquei chocado. Talvez ele tenha mexido em mais obviedades ali que a gente até que a gente até desconheça, que a gente até não tenha noção. Algumas delas só aqui, ó. Só na fala, daqui a pouco dando confiança para dizendo para o outro deixar de ficar parado em algum lugar e correr para o outro. Não sei, cara, não sei qual foi a mágica que ele fez, mas se a gente continuar vendo esse time minimamente mais lúcido no Grenal ou contra o Mirassol e até mesmo no resto aí do Gauchão, olha, é até um misto de tipo, ufa, agora temos treinador, com meu Deus do céu, como perdemos tempo com o Mancini. Que o Mancini não tinha nada, a gente já sabia, eu falava aqui, todo mundo sabia. Mas assim, a rapidez com que o Roger conseguiu mostrar alguma coisa me leva a crer que a gente tinha um nada ainda maior do que eu imaginava. Talvez não fosse nem um nada, fosse um peso. Fosse um peso, fosse assim, ó, sabe? O time do Grêmio entrava com sacos de areia amarrado nas pernas. Era isso que representava o Mancini. Foi a impressão que eu fiquei depois da partida de hoje. Belo jogo, o Roger muito ovacionado nos alto-falantes na hora que anunciaram ali a escalação do Grêmio. O clima já parece ser outro, a atmosfera já é outra. Eu acho que a gremistada que vem tão sofrida e desconfiada e irritada com direção do Grêmio, etc., finalmente começa a ter um motivo para sorrir, um motivo para ter esperança, um motivo para se reaproximar do clube. Então acho que o Roger, numa primeira análise, traz boas notícias em todos os âmbitos, né? Dentro e fora de campo. Vamos acompanhar, a estrada ainda é longa, mas o primeiro passo já foi muito bem dado. Feito era mais ou menos isso. Falou, abraço.